Vamos falar de amor e cuidado? Esse nosso canal, nós vamos falar sobre cuidados com idoso, crianças e pós-cirúrgico. O Amor e Cuidado Barra é uma empresa de cuidadores. Nós estamos há 1 ano no Rio de Janeiro. E esse canal nós vamos trazer aqui profissionais da saúde, da educação e serviço para crianças, idosos e toda a família. Estamos aqui com um profissional de uma área que eu tenho um grande respeito, que é o Supera. Você conhece Supera? Olá, Cadu, tudo bem? Olá, Cris, tudo bem? Eu conheci, né, o Cadu, e foi muito importante a conexão, porque realmente eu estava à procura de uma empresa que olhasse para os idosos, assim como o Amor e Cuidado olha para os idosos. Para quem não nos conhece, o Amor e Cuidado Barra, nós trabalhamos com o método cognitivo e estimulação para o idoso, mas nós trabalhamos esse método dentro da casa do idoso. E o Cadu, ele trabalha de uma forma espetacular. Cadu, você pode me dizer, né? Prazer. E aí você pode me dizer como que é o Supera, como que você conheceu um pouquinho da história? Bom, o Supera é uma empresa familiar com 19 anos de existência, com sede em São José dos Campos, no interior de São Paulo. E é uma empresa de estimulação cognitiva. E a empresa começou com um desafio que essa família teve em casa com o filho mais novo deles, quando tinha 9, 10 anos. Ele não ia bem no colégio e os pais, como sempre, tentando ajudar, com psicólogos, professor particular, disciplina rígida em casa, e nada funcionou. Aí eles conheceram um curso de ábaco. O curso de ábaco, que é uma das nossas ferramentas, o menino, o filho deles, melhorou no colégio. O Antônio Carlos, que é o pai da família e o criador do método, pensou, poxa, se o ábaco funcionou com o nosso filho, vamos pensar em fazer alguma coisa para oferecer para a sociedade. O Antônio Carlos já tinha tentado ser empreendedor de outras maneiras, não com tanto sucesso. E aí ele se juntou com neurocientistas, psicopedagogos e criou a metodologia Supera, que está aí no mercado há 19 anos. É bem legal essa história, porque assim, eu entrei no Amor e Cuidado, não sei se eu te contei, eu fazia estímulo cognitivo para os idosos, tá? Não, a minha área de formação é educação infantil, então eu peguei o método que a gente trabalha, o Montessori, entre outros métodos na educação infantil, e implementei dentro dos cuidados de idosos. Então, assim, há 3 anos atrás, o que eu sabia em relação a estímulo era em relação à criança. Então, eu vi essa defasagem na área e entrei com o estímulo cognitivo. Então, nós vamos entender ali que o idoso, né, acaba tendo uma dificuldade, né, em memória de curto prazo, em relação a pegar algumas coisas, né, e o familiar acaba desmotivando esse idoso. E quando a gente entra numa forma terapêutica, falando que, olha, não é dessa forma. Eu não conhecia o Supera ainda quando você foi me contando. Eu falei, cara, assim, é um pouco parecido com como eu fazia, né? E aí eu quis abrir uma empresa de cuidador. Hoje, para quem é o Supera? Então, você está falando da criança, né? O método começou com a criança, mas hoje o nosso maior público, mais de 50%, são pessoas acima de 50, 60 anos. Né? Então, o método, na verdade, é para todas as pessoas. Crianças com déficit de atenção, concurseiros, vestibulandos que estão se preparando para a prova, pessoas na fase produtiva, querendo melhorar a eficiência no trabalho. Então, para todas as pessoas, e principalmente para as pessoas acima de 50, 60 anos, que estão saindo de uma vida ativa para uma menos ativa, mas não precisa ficar sem atividade. Então, na verdade, o público que a gente abrange são todas as pessoas. Todas as pessoas, é um trabalho de prevenção. Então, todas as pessoas estão aptas a fazerem o Supera e até recomendado mesmo. O Cadu, ele faz parte do nosso projeto Saúde e Bem-Estar no Condomínio e a gente está levando toda a Rede Supera junto com esse projeto. E legal quando o Cadu foi lá falar um pouco do Supera, você falou um pouco em relação à memória e nós percebemos, né, nós empresários e a equipe que estava lá, que não é só a partir dos 50, nós percebemos que a memória realmente, ela acaba dando um declínio a partir dos 20 anos. Então, eu vejo o Supera muito além, porque a gente está num processo, né,
tão ativo, a questão dos aplicativos, a questão de você não estar presente, né? Sua memória ele não está presente. Então, assim, eu vejo que o Supera é muito além do que após os 50. Então, eu indico para quem está nesse processo de muito acelerado, não precisa realmente de um estímulo, de eu mesma. Eu preciso de fazer algumas atividades cognitivas que eu não faço no dia a dia. Então, mexer com outra parte do cérebro que eu preciso ativar, que está ali, né, que a gente fala adormecida, dizer, uma área da música, uma língua diferente. E aí, ir no Supera para poder entender, eu acho que é bem importante para todo mundo, né? Com certeza, Cris. Você falou várias coisas aí, assim, o mundo profissional trouxe uma característica, uma necessidade de ser multitarefa. Só que essa multitarefa acaba fazendo a gente perder eficiência, porque quando você divide o seu cérebro em várias atenções, e hoje nós somos muito estimulados, a gente recebe muitos estímulos de várias coisas ao mesmo tempo, a gente acaba perdendo a eficiência no que a gente está fazendo. Então, por exemplo, vai estudar ou vai ler com a televisão ligada, você está dividindo o seu cérebro e ele tenta pegar todas essas informações, mas ele não consegue. Então, quanto mais você estiver fazendo uma coisa só, mais eficiente você torna. Então, você pode ler e depois assistir a sua televisão. Outra coisa é, você vai usar 12 estímulos diferentes. Então, você vai se propor a varrer o chão na sua casa escutando uma música. Não tem problema, sem problema. Agora, quando você vai estimular fazendo duas coisas ao mesmo tempo, usando os mesmos sentidos, isso é problemático. Então, o que acontece é que, com o passar do tempo, a gente não foi percebendo isso. Então, o Supera ele traz essa reflexão de você focar no que você está fazendo para você ganhar mais eficiência. E, com isso, você também cria novas conexões neuronais, né? Então, você vai despertando neurônios que estão adormecidos porque não estão sendo utilizados. Eu faço muita associação com a atividade física. Se você faz uma atividade corriqueira física e na outra semana você faz um outro tipo de atividade que você não está acostumada, no dia seguinte o seu músculo está dolorido. O cérebro é quase a mesma coisa, ou seja, se você faz a mesma coisa todos os dias, você não está estimulando os seus neurônios a serem usados, eles vão desligando, eles vão adormecendo. Então você vai perdendo capacidade de processamento e perdendo capacidade de eficiência do cérebro. Então o que a gente faz é uma variedade de atividades que estimulam. Você citou aí fazer algumas atividades. Então, realmente é verdade isso. Você tem que procurar, dentro de uma rotina sua, ter várias atividades onde você estimula vários neurônios ao mesmo tempo. Então, atividade física, atividade social, atividade de leitura, tudo isso é importante. Fazer palavra cruzada. E, além para quem está trabalhando também, né? É importante estar mantendo sua atividade de trabalho, mas sempre procurar fazer coisas que você não está acostumado. Então, fazer caminhos diferentes, por exemplo, para ir para casa ou para uma rotina que você tenha. São coisas assim bem simples que você pode implementar na sua rotina para manter o seu cérebro bem mais ativo. E assim, eu vejo que... Como é mágico isso? O Amor e Cuidado Barra, a gente fala que a gente é um cuidado integrativo. A gente vai se integrar, né, com outros profissionais para que a gente tenha aquela rede de apoio. E essa rede de apoio olhe para o idoso ou até mesmo para a criança, para o familiar, de uma forma diferente. De uma forma para buscar a qualidade de vida. Então, assim, o Cadu, ele é do Supera do Flamengo. Eu tenho uma paciente no Flamengo, ela está com 94 anos e ela está tendo declínio cognitivo já tem 5 anos e hoje o familiar nos procurou para dar os estímulos. Claro, eu falo para a pessoa, descobriu, né? Falo para o familiar, descobriu que o pai, a mãe, o familiar está com declínio, não começa amanhã, porque ainda não mostrou alguns sinais está pouquíssimo. Porque o que acontece? Quando você está com a demência, seja ela qual for, ela tem os seus estágios, vai ter o estágio final, mas você pode fazer com que esse estágio você coloque, a menina até no outro podcast falou com a gente, né? A terapeuta falou, Cris, você imagina que você vai cair de paraquedas, você pode cair de uma vez ou você colocar ali para você ir devagar.
Então, nós que trabalhamos com estímulo cognitivo, a gente encaminha também para fisioterapia, entre outros, a gente ajuda a esse cliente, a esse paciente, ir de uma forma mais saudável. Todo mundo vai chegar, né? Eu acho que a morte não é o problema. Mas e como que você pode fazer essa jornada? Será que a gente pode fazer essa jornada com mais consciência, com a pessoa presente, com a pessoa viva, né? Eu acho que quando nós estamos aqui no planeta, a gente está aqui para viver melhor, né? E nós, profissionais, trazemos isso para o idoso, né? Para ele viver melhor, viver mais consciente. E o Supera, o que ele faz? A gente faz o trabalho dentro de casa, mas o idoso ele precisa sair, ele precisa se comunicar, ele precisa interagir. Ah, mas lá não tem idoso. Que bom que não tem idoso, só idoso. Que bom que ele pode conversar ali com um rapaz de 40, de 50, que ele pode trocar aprendizado. Essa minha paciente, ela faz crochê. E eu falei assim, matricula ela de novo. Ela vai estar ali com vários. Então, assim, olha como você pega o idoso, integra ele de novo na sociedade. Você não tira ele, integra, né? E aí, ele estando dentro do Supera, onde eu falei assim, olha, você tem que fazer sua comida também, que vai te dar, né? Eu acho que o Supera dá esse direcionamento, como que a gente pode voltar esse trabalho para casa, né? E aí eu quero saber qual é a estrutura hoje do Supera. Então, o Supera ele é um trabalho de prevenção. Que é uma coisa, é uma cultura que o brasileiro não tem muito, né? De se prevenir. A pessoa vai sempre no imediatismo. Então, o Supera é um curso que oferece uma aula semanal com 2 horas de duração. Dentro dessa aula de 2 horas de duração, que tem numa turma de até 12 alunos, então esse número de 12 alunos ele é pensado para que a educadora, consiga dar um atendimento individualizado. Porque nós estamos no ambiente coletivo, mas o desenvolvimento é individual. Cada um tem o seu. E a pessoa começa em qualquer momento da vida. Então, a pessoa chega lá hoje, já tem uma turma lá que já está há 5 anos. Isso não é problema, porque ela vai participar das atividades coletivas e também tem o seu desenvolvimento individual no material que ela adquire para fazer o curso. E as turmas são por faixa etária. Então, nós temos turmas de crianças, temos turmas de adolescentes, de adultos até 59 anos e adultos acima de 60 anos. Então, a pessoa, quando a gente faz o primeiro atendimento, a gente avalia exatamente isso, não só a faixa etária, mas também a forma que a pessoa está naquele momento. A gente faz algumas atividades, não só para mostrar nossas ferramentas, mas também para avaliar a pessoa. Então, a estrutura hoje é essa, é um curso de 18 meses de duração, numa turma com 12 alunos, por faixa etária, e uma aula por semana com 2 horas de duração. Entendi. O Supera hoje, ele é visto como uma terapia? Isso como o Supera ainda está pouco conhecido, né? Apesar de existir mais de 300 unidades no Brasil inteiro, já existia há 19 anos, as pessoas às vezes confundem com isso. Por quê? Porque geralmente, como você estava falando anteriormente, as pessoas procuram já no fim, quando já existe o problema. E entende e recebe o Supera, às vezes, como uma tábua de salvação ou uma solução para aquela situação. E, na verdade, o Supera é um trabalho de prevenção. Quanto mais cedo a pessoa chega, melhor é. Então, respondendo a sua pergunta, não é uma terapia, é um curso presencial que a gente vai fazer estimulação cognitiva. Então, quanto mais cedo a pessoa chega, melhor é. Sim, você me fez lembrar, na semana passada que nós entramos num projeto lá no Flamengo, e aí tinha 2 senhoras, uma de 82 e a outra, eu acho, 84, 85. Aí eu perguntei para ela, você tem cuidador? Aí ela falou assim, não preciso. Cuidador para quem tá acamado. Aí eu, tá. Aí eu expliquei para ela, você sabe o que é um cuidador? Não, um cuidador para ficar ali, dar o remédio, eu não preciso, tal. Aí a gente vai fazendo a abordagem. A senhora bebe quanto de água? Não sei. Sabe que a senhora pode ter vários problemas porque a senhora não bebe pelo menos 2 litros de água? Não vou falar nem 2 litros, 1,5 litros. Quem faz seus sinais vitais? Não sei, então a senhora não sabe se está sua pressão. Então, quando a senhora está com dor de cabeça, a senhora não sabe se é falta de água ou se a senhora está com a questão na pressão. Ou até uma glicose mesmo, a senhora não sabe definir. A senhora, qual o lugar que a senhora gosta de ir, assim, que a senhora deixa de ir? Eu gosto de teatro. A senhora vai ao teatro? Não, porque a maioria dos horários do teatro
é um horário que é muito perigoso pra gente. Aí eu falei assim, então, um cuidador, ele vai verificar a sua água, seus sinais vitais, a sua alimentação. Ele vai te ouvir. Quanto tempo a senhora não tem alguém para te ouvir? Você vai ao teatro, como quer ir? Você não... às vezes você liga para um amigo e o amigo não quer ir, você não tem como ir. Você vai voltar à rotina, aí paramos por aí. Aí ela olhou e falou assim, um cuidador realmente é uma companhia, né? Eu falei, é uma companhia que você com... você tem uma companhia que tem um olhar e experiência como profissional da saúde. Ele não tem só o curso de cuidador, ele tem um técnico de enfermagem, ele tem uma visão ali, ele tem uma pessoa que está ali, tem uma supervisão, porque as pessoas têm que ser supervisionadas, porque se você não tiver uma supervisão que olhe, ele tem que passar um relatório. Não é ele fazendo assim porque quer fazer, ele tem um relatório. Tá vendo esse livro aqui? A gente tem um livro, um caderno diário. Aí tudo bem. Aí vamos fazer o teste, a gente fez. Não foi nem teste cognitivo, vamos lá, tinha uma de 104 anos. Olha, Teve essas 3. Nenhuma precisa de nada. A de 104 precisa de cuidador porque ela não escuta muito bem, mas só para isso. Eu perguntei para o cuidador assim. E outra coisa, cuidadora, porque só olha a senhora. Cuidadora sem método, cuidadora sem curso, sem nada. Porque o familiar fala assim, é só cuidar, só olhar. Você vê os sinais vitais? Né? A gente pergunta, vamos lá, vamos sentar. Quebra-cabeça, caminho. A de 104 anos, colocar forma geométrica. Peguei um círculo. Que figura geométrica é essa? Não sabe. Não sabe ali encaixar o círculo. Aí a gente fala, como você estava falando aí, em relação aos estímulos que não são mais estimulados. Porque como você olha o idoso? Ela sabe fazer tudo o quê? Então o familiar olha para a mãe, assim, a minha mãe sabe fazer tudo porque a mãe continua cozinhando para o filho, a mãe continua colocando a própria roupa, a casa está arrumada, pronto. Minha mãe é ativa, minha mãe vai na rua, volta. Mas é muito além. com certeza. Será que você sabe o que sua mãe, o que está voltando ali para o médico? Quais são os exames? Será que ela conseguiu falar tudo para o médico? Será que ela está realmente indo para lugares que ela quer ir? Será que o processo cognitivo dela está ok? E assim, entre outras e outras. Quando você tem um profissional que vai direcionar uma empresa, né? Então a gente sempre direciona, a gente vai fazer aqui o trabalho contínuo, que o profissional vai falar assim, ó, Cris, né? Vamos até o Supera Cris, olha, se a senhora aqui está com dificuldade nesse tipo de atividade, nesse, ó, Cris, a cuidadora precisa fazer esse trabalho contínuo aqui para ter um resultado. Aí que eu falo, é um cuidado integrado. Tu vai passar para mim o que aquele idoso precisa e ali a gente vai passar, né? Eu não sei se o Supera tem, né? E aí até uma questão, uma dúvida, de algum curso, alguma coisa para o cuidador que queira se especializar. Vocês conseguem ter algum direcionamento ou não? Não, hoje de forma formal, não. Já no passado já se pensou, né, em fazer algo mais específico para cuidador. Nós temos vários alunos que vão com cuidadores ou com familiares, às vezes ficam lá, às vezes deixam e voltam depois, e já se pensou realmente de dar algumas aulas para os cuidadores para que eles nos auxiliem em casa, porque o Supera é uma aula semanal de 2 horas de duração, mas o que a gente recomenda é que o aluno faça atividades nossas, pelo menos 30 minutos a cada dia da semana, durante 4 dias. Né? E tendo uma pessoa em casa que possa ajudar é muito importante. É assim como criança, né? Que tem o dever de casa para fazer e que nem sempre o pai está ali presente para fazer, né? Delega, terceiriza. O idoso, a pessoa com mais de 60 anos, também tem essa necessidade e seria importante ter. Sim. Hoje, formalmente, não temos. Sim. É porque assim,
Nós conseguimos ter essa linguagem de você passar, né, Cris? Olha, nosso idoso está com isso aqui, continua esse trabalho. Nós também trabalhamos com crianças atípicas, né? Adultos atípicos e crianças também. O Supera, ele tem, em relação à criança que está com uma defasagem na memória, né? Ele também tem esse direcionamento para a criança. Assim, na teoria, criança com 5, 6 anos alfabetizada pode participar do Sim, sim. Supera. Já tivemos autistas, crianças identificadas com alguns transtornos, né, que ela tenha, e a gente primeiro analisa, entende qual é a situação da criança no caso, e a gente direciona realmente dentro da sala de aula aquelas atividades que vão melhorar esse aspecto. Né? Lembrando que é um curso de 18 meses, então não é um resultado imediato. A coisa Sim. vem, né, ao longo do tempo. E, principalmente para criança e também para adolescente, é muito importante o trabalho fora do Supera. Sim. Então, assim, uma aula semanal com 2 horas de duração não é suficiente. Se a pessoa quer realmente resultados, ela também tem que fazer as atividades do Supera em casa e outras, né? Porque a gente costuma dizer que tem 3 pilares que são importantes. Atividade física é importante para todas as idades. Atividade cerebral, que é o Supera, mas pode ser o trabalho, pode ser o estudo. E atividade social, né? De socialização. Você falou muito de socialização aí. A socialização também é muito importante para isso. Então, criança tendo algum transtorno, algum desafio maior, a gente consegue também ajudar. Viu, gente? Então, não é só a Cris tá falando, o Cadu também, em relação que o trabalho precisa ser contínuo. Então, Amor e Cuidado faz esse trabalho contínuo junto com o Supera, integrando. A gente também tem as fisioterapeutas que nos ajudam. A gente tem profissionais de educação física. Nós temos direcionamento. Então, é um trabalho em conjunto. Não adianta você fazer igual qualquer outro curso, né, de inglês, o que for, e você não ter um trabalho contínuo. Né? A mente precisa ter esse trabalho contínuo. Então, para você que está aí com o seu familiar, ele tem até 50 anos e está começando a ter um declínio, procura o Supera. Esse familiar que tem 50 anos, provavelmente ele vai conseguir fazer esse trabalho contínuo sozinho, porque a mente dele já consegue, né? Agora, esse idoso que tem a partir de 70 anos, ele precisa de um apoio. Então, às vezes, você acha assim, eu não vou procurar um cuidador, porque eu tenho que pagar 12 horas e tal. A gente tem planos de cuidados a partir de 4 horas. Então, pode estar ali fazendo o seu plano de cuidados e vai melhorar muito. Tanto para aquele que tem uma doença degenerativa, tanto para aquele que não tem, porque ele vai trabalhar com prevenção. Prevenção Né? é importante. Então, todos esses cuidados, não procura hoje um fisioterapeuta porque você está com dor. Procura um fisioterapeuta porque você precisa ali de um exercício, né? Procura um pilates. Procura estar ali em movimento com outras pessoas. Não precisa ser só uma pessoa da sua idade, de outra idade. A pandemia, às vezes, nos trouxe esse afastamento. Mas nós temos o poder de voltar, né, a estar em conjunto. Você falou um pouquinho do tempo do Supera, mas você pode repetir um pouquinho? São 18 meses? Então, o curso é 18 meses, mas nós temos alunos lá que estão há 7, 8 anos. Né? Então, o aluno vai para se divertir, ele vai para cuidar do cérebro, ele vai para encontrar o amigo. Então, eu faço muita associação com atividade física. A pessoa vai para a academia, ela não fica só 6 meses e tá bom. O Supera é a mesma coisa. Você vai lá, 18 meses é o contrato inicial, mas que a gente se recomenda que a pessoa realmente tenha essa continuidade nas atividades. Atividade física, atividade cerebral e atividade social. As 3 são muito importantes para a nossa saúde mental. E quanto mais cedo começa, melhor é. Conta um pouquinho, aonde que fica o Supera lá no Flamengo? Bom, o Supera fica na Rua do Catete, 310, sobre a loja 202. Nós temos unidades espalhadas pelo Brasil e pelo Rio de Janeiro inteiro. Aqui na Barra que nós estamos agora, tem no Recreio, tem aqui no Novo Leblon, tem no Jardim Oceânico. Então, é uma metodologia que vem crescendo ao longo dos 19 anos.
Você falou da pandemia, a pandemia trouxe muito desafios, né, de negócio, e eu acho que trouxe também uma conscientização para as pessoas, o quanto é ruim ficar afastada, né? Então, a socialização, você ter essa atividade, essa preocupação de estar fazendo atividade física, atividade social, atividade cerebral, é muito importante. Então, você tem o seu momento individual, perfeito, mas você tem que ter o convívio social, que é muito importante. Eu trouxe esse canal aqui pra gente, porque existe muitas pessoas ainda dentro da caixinha. Existe muitos idosos dentro da caixinha. Especialmente os filhos dos idosos, né? Quanto mais Sim, consciência eles tiverem, melhor é. sim, exatamente. Eu tenho um conhecido que a mãe está com demência. E aí eu fui perguntar, né? Aí ele, não, ela está sendo cuidada lá por uma empregada. Ela, nossa, e por enquanto tá tudo bem. Eu falei, mas você já tem o diagnóstico, sua mãe tá com demência. Ah, mas ela já consegue. Eu falei, você vai começar quando acontecer o quê? Porque assim, nós não fazemos milagre. Não. Quando a doença tá numa forma tão acelerada, a gente consegue dar um conforto ali, mas e quando não dá, porque assim, ela existe um processo. E quando nós conseguimos entrar antes desse processo, porque assim, hoje a demência, o Alzheimer, sabe-se pouquíssimas coisas. Então, se sabe-se pouquíssimas coisas, muitas coisas nós podemos fazer que pode dar um resultado, porque você não sabe. Então, foi que eu falei para a filha da idosa, matricula ela de novo, além de fazer estímulo para ela, porque ela já faz ali, eu acho que é tricô, ela já faz o tricô e aquilo já estimula, já veio um neurotransmissor positivo e tal. Eu não sei o que isso vai fazer na mente dela, porque eu não sou neurocientista, mas eu tenho certeza que isso vai fazer um bem-estar tremendo. E bem-estar cura. Qualquer trabalho cerebral é importante e quando se faz isso com outras pessoas é melhor ainda. Sim. Então, nesse caso aí, se ela vai para um curso ou se ela chama amigas para casa dela para fazer crochê, tricô, jogar dominó, tudo isso é importante. Então, toda essa socialização é importante e quanto mais cedo começar, melhor. Então, por exemplo, a gente vê em empresas que tem um programa de... Quando a pessoa já está entrando naquela fase de aposentar, algumas empresas, grandes empresas, têm preocupação. Como é que vai ser a nova vida desse funcionário nosso quando aposentar? Acho que o pensamento tem que ser exatamente o mesmo, assim, para o familiar, né? Quando o meu pai, minha mãe está entrando em fase de aposentadoria, como é que vai ser a vida deles? Vai ficar aqui vendo Sessão da Tarde, vale a pena ver de novo e outras coisas mais? Nada contra os programas, mas só fazer isso não é saudável. Então já tem que ter algum plano da pessoa ou dos filhos, dos familiares, para que a pessoa já continue numa atividade menos intensa do que o trabalho, mas que ainda continue sendo produtiva, que continue cuidando do cérebro, porque é importante. Vale a pena esse investimento do que você depois cuidar de uma pessoa que tem uma demência ou que não consegue ter autonomia. Porque pessoas de 50, 60 anos, uma preocupação que a grande maioria tem, eu tenho mais de 60, posso falar, que é você se manter autônomo e independente, ou seja, você conseguir fazer suas coisas independente de outra pessoa. Né? Então, é importante essa conscientização que eu vejo que a gente não tem muito, eu mesmo não tinha, né? Há 10 anos atrás, e o quanto isso é importante, de você ter essa consciência do que você vai fazer quando sair da vida ativa para uma menos ativa, que não precisa ser desativa, pode ser uma menos ativa, né? Você ter a sua caminhada, você ter encontro com os amigos, você sair para almoçar, você fazer uma atividade cerebral num conjunto de pessoas, então tudo isso é muito importante. Então, essa consciência que as pessoas têm que adquirir, e eu acho que essa troca toda que a gente faz de conhecer outras empresas, outras pessoas, outros serviços, vai acabar fazendo essa rede funcionar e vai tornar cada vez mais público o nosso serviço. Sim, na questão da prevenção desse rapaz que eu estava falando, da mãe de estar com a empregada doméstica, ele falou assim, Cris, esse valor não dá pra gente, o tanto que nós estamos pagando é cômodo. Olha bem a palavra que ele trouxe, é cômodo. É cômodo até quando?
né? E aí a gente vê, assim, hoje eu tô vendo algumas empresas espelhando o que eu tô fazendo aqui. Teve a fisioterapeuta mostrou para mim, olha, Cris, tem uma empresa com o mesmo linguajado que o seu. E eu falei, se todo mundo, todas as empresas de cuidado, olhar de uma forma diferente, olhar de uma forma holística e integrativa para o cuidado, a gente está ganhando. Se todas as empresas de cuidado procurassem o Supera, procurassem uma terapia integrativa, e enxergarmos que nós somos um conjunto para trazer ali um olhar para a saúde diferente, seria muito melhor. Algumas empresas já estão aí com a NR1, né, que é Sim. a norma, né, com a preocupação do cuidado mental, né? Então já existe pequenos sinais de grandes empresas, né, mas é o início. Então isso vai desencadear algumas ações de profissionais como nós, com os nossos serviços para poder ajudar. E nós estamos falando de empresas, ou seja, pessoas ativas. Imagina as pessoas que não estão ativas e que não têm esse suporte de grandes empresas para fazer isso. Então é muito importante essa prevenção e muito importante ver o investimento que é isso, não ser cômodo, né? Como você falou. Sim, isso mesmo. Quanto é importante o investimento nisso, que é o prolongamento da vida, né? As pessoas vão viver cada vez mais, então não precisa viver mais numa cama, né? Então é importante a pessoa estar ativa cada vez mais e cuidando da saúde física e mental. Sim. Gente, a gente ficou aqui com um episódio, assim, foi maravilhoso, de grande importância. É um assunto, assim, que eu falaria aqui 1 hora, 2 horas, porque falar sobre saúde mental do idoso, saúde mental da família. A gente falou aqui um pouco também das empresas, né? O quanto as empresas estão se preocupando mais com a saúde mental. E o cuidado, você não precisa esperar que seu familiar esteja na cama ou que o seu familiar realmente perca toda a cognição para procurar um cuidado. Tanto um cuidado em relação ao cuidador, porque vimos aqui que é muito além de fazer uma companhia, né? O cuidador de idoso do Amor e Cuidado Barra é muito além de fazer uma companhia. E o Supera, né? Que faz aí um trabalho extraordinário, não só para você que tem 50 anos, assim, até para mim que tenho 38, preciso ir lá para saber como é que tá a minha memória, saber como é que tá o meu estímulo e como eu posso melhorar. Então, para você que conhece alguém que faz sentido esse podcast, curte, compartilhe, porque eu tenho certeza que o Amor e Cuidado está trazendo aqui um assunto, vamos dizer assim, espetacular, né? É muito além. Cadu, obrigado por ter vindo. Eu vou te convidar mais vezes, né, para trazer grandes conteúdo. E pode deixar aqui a rede social do Supera, para quem quiser procurar a sua rede. Bom, Cris, obrigado pela oportunidade. É sempre bom falar do Supera. A nossa rede é o Supera Flamengo. Então tá no Instagram, tá no Facebook, tá no YouTube, TikTok. Então Supera_Flamengo é o nosso endereço. Ficamos com mais uma edição do Amor e Cuidado Barra. Espero você para uma próxima.